Oi, gente, tudo bom? Professora Johanna de História tá aqui. Estou aqui, na verdade, né? Então, eu vou fazer o vídeo de hoje apenas para fazer um resuminho, obviamente, né? Do conteúdo que a gente estudou por esses dias agora. Então, é só pra gente dar uma lembrada. E também para falar sobre os direitos humanos, né? Que tá um assunto tão na mídia por esses últimos dias. E as pessoas às vezes não sabem do que se trata os direitos humanos e pensam erradamente, né? Então é apenas para a gente refletir acerca disso. Obviamente, mais pra frente eu vou deixar lá na plataforma para a gente discutir isso mais profundamente. Então hoje o que vai acontecer? Primeira parte do vídeo, que eu vou dividir o vídeo em dois, nós vamos falar sobre os conteúdos que nós estudamos ao longo aí desse primeiro mês aí do curso de História, certo? Então vamos lá. Desculpa aqui a bagunça, mas enfim. Vamos falar sobre Grécia e Roma. Grécia e Roma. A gente tem que entender que a história antiga vai sempre. A UNB, perdão, sempre gosta de fazer referência à história antiga, principalmente se tratando entre Atenas e Esparta, que vão ser as duas cidades-estados nesse período que vão mais se destacar, obviamente, né? Só para a gente recordar um pouquinho, Atenas vai ter no seu âmbito cultural a filosofia, que vai ser o berço, né, de tudo. E Esparta, perdão, Atenas, ó, Esparta, ela vai para o âmbito mais militar. Então, os meninos vão crescer, como a gente discutiu em sala, vão crescer sendo cultuados, né, na cultura militar. Então, a gente viu que, por exemplo, os meninos de 7 anos vão ser criados pelo próprio Estado. A partir, né, dos 7 anos vão ser criados pelo próprio Estado. E dos 7 aos 30, eles vão ter todo esse treinamento um pouco mais, de certa forma, violento, né? Porque Esparta vai ser criado durante 300 anos com esse intuito, com essa mentalidade militar. Já Atenas, a gente pode perceber que nós vamos falar sobre arte, sobre cultura, sobre a filosofia, do que é a democracia, né, em si. E não vai ter tanta tradição quanto os espartanos na área militar. Mas vão ser as duas cidades-estados mais importantes. Como a gente viu nas últimas aulas, que tanto uma quanto a outra sempre vai estar em disputa entre conflitos, mas a única vez que elas vão se unir, literalmente, vai ser para quê? Para lutar contra a invasão dos persas, né? Aí nós vamos ter a criação da Liga de Delos e a Liga do Peloponeso. Uma vai ser liderada pelos espartanos, pela cidade de Esparta, e outra pelos atenienses. Então é aquele grupinho que eu falei pra vocês. O grupinho do WhatsApp. Então, tipo, eu curti mais a ideia de Atenas, vou ficar do lado dos atenienses. Eu curti mais a ideia dos espartanos, e assim por diante. Então, o que na verdade vai ajudar a, digamos assim, não dar força, né, pro Estado grego, se a gente for falar Estado, né, não é Estado, mas para o Estado grego é exatamente essa não unidade dessas cidades. Então, cada um vai pensar de uma forma diferente, e o que vai ajudar, obviamente, mais para frente, a invasão dos romanos, né, do Império Romano. E o Império Romano ele vai conseguir o quê? Agregar valores, não só culturais, mas de certa forma valores políticos, obviamente. E nós vamos ter 3 formas de governo que nós vimos. Que, a princípio, é a monarquia, que o primeiro imperador foi Rômulo, não é isso? Aí tem aquele mitinho que eu contei pra vocês, que os irmãos Rômulo e Remo foram encontrados, né, pela loba, e tem toda aquela tradição de ser contada. Depois nós vamos ter a república e o império, né? Então essas 3 formas de governo vão ser bem atuantes ali dentro do Império Romano. Basicamente, as características, a gente está falando de um império que vai estar expandindo territorialmente. Então, cada vez que Roma conseguir agregar o território, obviamente vai conquistar esses povos que vão se tornar o quê? Muito bem, senhores, eles não estão ouvindo, eu sei que vocês estão pensando aí. Eles vão se tornar escravos, e esses escravos vão fazer de todos os serviços dos mais variados, perdão. E o que acontece? Nós vimos que vai existir algumas características que vão ser primordiais para que o Império Romano se parta, né, seja fragmentado. Entre elas,
já tá aí uma que eu acabei de falar, que é a questão dessa expansão territorial, que não vai haver muito controle, e ao mesmo tempo o número de escravos que vai crescer gradativamente. Obviamente a corrupção, né, que vai ser, assim, bem presente, desde da monarquia até o império, então é algo que vai ser combatido, porém não vai ter sucesso como deveria. Número de escravos, né, que eu já falei, e obviamente a questão dessa organização, da desigualdade também social. Por que vai acontecer? Nós vamos falar sobre a questão da política pão e circo. Então a política pão e circo é tipo, as pessoas que não têm poder aquisitivo, que vão passar por algum tipo de necessidade social, econômica, vão ser iludidas de irem até o Coliseu